Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula 9, a aula para o segundo e terceiro ano. Muito bem, vamos separar o nosso material? Vamos ver o que a gente precisa hoje? Olha lá, caderno, lápis de escrever, lápis de cor, borracha e tesoura, cola e papel para dobradura. Hoje nós vamos fazer uma dobradura. Vai lá buscar seu material que a gente já volta. Material separado, agora é a hora de escrever no nosso caderno. Olhem lá, coloca data de hoje e aula 9 e ER. O que é R mesmo? Do que é a nossa aula? Ensino religioso. Muito bem, eu vou dar essa colher de chá para vocês escreverem. Eu já volto, rapidinho. Capricho.
Ótimo, já estamos com o nosso material separado e o caderno organizado. Qual foi o assunto da nossa última aula? Aliás, das nossas duas últimas aulas, não é mesmo? Foram os lugares de peregrinação do Brasil. Olha lá, nós vimos, na verdade, outros lugares de peregrinação. Vamos relembrar quais foram eles? Olhem lá. Foi o Círio de Nazaré, que é lá na Paraíba, e Juazeiro do Norte, Ceará, que era o Padre Cícero. Lembram desses lugares que nós vimos? Muito bem. Nós vimos também um lugar que era no Paraná, que é o estado onde nós moramos, que é o Santuário Estadual da Nossa Senhora do Rossio. Isso, fica em que cidade mesmo? Ah, ótimo, Paranaguá. Paranaguá é no litoral, ótimo. E nós vimos também a casa do Chico Xavier, que é em Minas Gerais. Muito bem. Nós vimos esses lugares que são no Brasil e nós vimos lugares que são em outro país. Nós vimos lugares do mundo. Quais foram esses lugares que nós vimos? Foram 2, vocês lembram? Isso mesmo. Foi a cidade de Meca, que nós vimos o Sheik falando, lembram? O Sheik falava até diferente. Vocês sabiam que o Sheik, quando ele começou o vídeo, ele cumprimentou vocês? Quando ele falou assim, Assalamu alaikum. Quando ele diz Assalamu alaikum, ele está dizendo, o Deus que habita em mim está saudando você. E ele falou isso no vídeo, é verdade. Então o Sheik falou sobre a cidade de Meca, que é muito importante para os muçulmanos, e a Vaishnavi contou um pouco para vocês como é visitar a Índia. Lembram que a Vaishnavi disse que ficou 6 meses lá? Nossa, acho que deu para conhecer muita coisa. A Índia é um lugar muito diferente, mas muito diferente para nós. Eu acho que se eu for algum dia para lá, eu vou achar muito legal. Sabem que é um dos lugares que eu tenho muito sonho em conhecer? Então nós conhecemos lugares do Brasil e conhecemos 2 lugares do mundo. Vocês lembram que eu pedi para vocês desenharem qual vocês tinham gostado mais? Era para escolher o lugar das nossas 2 aulas e desenhar. E eu recebi os desenhos. Olha lá. Olha o desenho da Emanuele. Sabe, Emanuele, que eu até mandei esse desenho para a Vaishnavi, porque eu imaginei que você desenhou ela, não é mesmo? Porque ela que falou da Índia. E ela disse que adorou o seu desenho, Emanuele. A Laís desenhou a Catedral de Nossa Senhora Aparecida. Muito bem. A Vitória também desenhou. A Vitória lá do Doutel de Andrade. Muito obrigada, Emanuele, Laís e Vitória. Eu recebi mais 2 desenhos. Olhem lá. Do Guilherme e da Raíssa. Os 2 estudam na escola Pro Morar Barigui. Olha que lindo o Cristo que os 2 fizeram. Acho que foi o lugar que eles mais gostaram de conhecer. Eu recebi um monte de desenho, um monte. Se o seu não apareceu aqui, não fique triste, porque eu vou contar um segredo para vocês. Essa aula que vocês estão assistindo agora, eu gravo antes. Não é ao vivo, vocês não estão me vendo aqui ao mesmo tempo, eu já gravei essa aula. E não deu tempo de colocar as coisas que as professoras mandaram, porque eu recebi no outro dia que eu já tinha gravado. Mas eu recebi todos e depois eu vou mandar um recadinho para vocês, tá bom? Eu quero mostrar um desenho para vocês bem especial. Sabe que nós vimos lugares de peregrinação no Brasil e no mundo. E sabia que tem gente assistindo a gente fora de Curitiba? Vocês sabiam disso? Olha lá. O Henrique, que mora em Matinhos. Eu já fui lá em Matinhos. O Henrique mora na praia. Ai, que gostoso. Só que nesses dias ele tá ficando aqui na casa do pai dele. E aí ele tá assistindo as nossas aulas. E ele disse que gosta muito de aprender com vocês e comigo. Viram? Ele desenhou também o Cristo. Henrique, eu adorei o seu desenho. Olha que capricho. Aliás, vocês, no geral, estão muito caprichosos. Cada vez que eu vejo os desenhos... eu fico tão feliz, tão realizada, porque eu sei que vocês estão curtindo a nossa aula. Isso é muito importante. Muito obrigada pelos desenhos que vocês mandaram para mim. Hoje nós vamos falar de um assunto completamente diferente. Professora, vai mudar tudo? Igual mudei meu cabelo, eu vou mudar o nosso assunto de hoje. Gostaram do meu cabelo falando nisso? Eu espero que sim. Sabe do que nós vamos falar? Olha lá. Alimento e animal sagrado. Nós vamos falar de comida e vamos falar de bichinhos. É uma coisa legal, não é mesmo? Nós vamos começar a falar um pouco desses alimentos e desses animais que dentro da religião têm um significado importante.
nós vamos ver que alguns alimentos você come normalmente e alguns animais você até vê por aí, mas que dentro daquela religião ele tem uma importância. Não quer dizer que se você comer aquele alimento você vai virar daquela religião, não quer dizer isso. Quer dizer que para as pessoas que frequentam aquela religião, que acreditam naquela religião, é um alimento sagrado. Muito bem, nós vamos começar falando dos animais e dos alimentos do cristianismo. O que é cristianismo mesmo? Cristianismo é a religião dos cristãos. O que eu falei que é cristão mesmo? O que lembra essa palavra? Cristão. Cristão. Lembra? Cristo. Muito bem. Os cristãos são as pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Muito bem. Vocês sabem que existe um animal que, para os cristãos, é um animal muito especial? Ele não é exatamente sagrado, mas dentro da religião ele tem tanta importância que nós podemos dizer que ele é quase um alimento sagrado, ou melhor, um animal sagrado. Querem saber qual é esse animal? Olhem lá na tela. Peixe! Faz boquinha de peixe. Boquinha de peixe. Esse peixe que nós estamos vendo aí é a sardinha. Quem já comeu sardinha? Tem gente que não gosta de sardinha. Esse peixe aí é aquele que vem dentro da lata que a mamãe às vezes abre e a gente come às vezes com pão, faz um patezinho, não é mesmo? O peixe é um animal sagrado dentro da religião do cristianismo. Sabe por quê? Vocês já ouviram falar na Bíblia? Bíblia? A Bíblia é um livro que dentro da religião do cristianismo é um livro sagrado. Dentro desse livro tem as regras, tem as histórias, tem tudo que uma pessoa que é do cristianismo precisa saber. Então ela precisa ler a Bíblia para conhecer a história de Jesus, a história da família de Jesus, a história do que Jesus veio fazer na terra. E dentro desse livro, que é a Bíblia, fala um pouco do peixe. Vamos ler lá comigo? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus, nesse trecho da Bíblia, estava dizendo assim: se você, que é uma pessoa que eu amo, me pede peixe, eu vou te dar uma cobra? Não, né? Porque dentro da religião eles acreditam que Jesus só dá as coisas boas para nós. Vamos ler o outro versículo, que é assim que chama dentro da Bíblia? E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Isso está em Marcos 6,43. Então, esse trecho fala de um milagre. Esse milagre depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Não esqueçam, não me deixem esquecer. Para nós entendermos um pouco do que a Bíblia diz sobre os peixes, nós vamos assistir um videozinho que vai contar um pouco da multiplicação dos peixes. E nós já voltamos e conversamos mais. Eu já venho. As estrelas brilhavam naquela noite fria. As pequenas ondas faziam barulhos quando se encontravam com a areia. Alguns dos discípulos caminhavam na beira do mar da Galileia. E Pedro disse a seus amigos: "Vamos pescar essa noite?" Os outros discípulos concordaram. Logo estavam eles num barco de pesca novamente. Era legal conversarem sobre as histórias e milagres de Jesus. Isto fazia o tempo passar rápido. Mas os peixes não estavam caindo em suas redes. E durante a noite toda, aqueles homens continuaram falando e tentando pescar. Logo o dia começou a raiar, e eles ainda não tinham pescado nenhum peixe. Eles estavam cansados e com fome. Então, eles decidiram desistir de pescar e ir embora. Quando eles estavam perto da areia da praia, um homem os chamou. "Oi! Vocês pescaram algum peixe?" "Não, nenhum!" Eles gritaram de volta. Então o homem disse: "Tentem novamente. Joguem suas redes do lado direito do barco." Alguma coisa fez com que aqueles homens quisessem tentar novamente. Então eles fizeram o que ele sugeriu. E antes de saberem o que estava acontecendo, a rede se encheu de peixes. De repente, João reconheceu aquele homem na areia. Ele disse a Pedro: "Olhe, é Jesus!" Pedro ficou tão feliz e ele nem se importou com os peixes mais. Ele pulou na água e rapidamente nadou até a praia. Ele queria ficar perto de Jesus.
Puxar aquela rede cheia de peixes não era um trabalho fácil. Os homens puxaram e seguraram até que a rede foi levada até a areia. Eram muitos peixes. Jesus sorria e observava seus amigos. Foi muito bom fazer-lhes aquela surpresa. Mas Jesus tinha uma outra surpresa para seus discípulos, um delicioso café da manhã. Ele sabia que eles deveriam estar com fome e cansados depois de pescarem a noite toda. Venham e comam, ele os convidou. E eles conversaram e riram enquanto comiam juntos. Jesus fez uma grande coisa quando encheu a rede dos discípulos de peixes. E ele fez um pequeno gesto quando preparou o café da manhã para eles. Isto não importa se a sua ajuda é grande ou pequena. Jesus quer que você sempre ajude alguém. Quando você serve aos outros, você está sendo como Jesus. O que você vai fazer para ajudar alguém hoje? Vocês viram que história mais legal? Os pescadores foram lá pescar e não vinha peixe, E aí eles pediram para Jesus que eles precisavam alimentar a família. E aí Jesus fez um milagre, que é isso que nós conhecemos por milagre. Vocês já ouviram falar em milagre na minha aula, não é mesmo? Lembram da história lá da padroeira, da Nossa Senhora Aparecida, que ela foi encontrada num rio, e aí as pessoas começaram a acreditar nela e começaram a receber milagres. Essa palavra vocês já conheciam, não é mesmo? Vocês já ouviram falar em Semana Santa ou Sexta-feira Santa? Vocês sabiam que essa é um feriado, né, cristão? Por que será que naquela semana as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, elas reservam um tempo para fazerem orações, eles reservam um tempo para não comer carne vermelha? Você sabia? Vamos descobrir por quê? Olhem lá na tela. A origem da tradição de comer peixe na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, também conhecida como Sexta-feira da Paixão, Cristo foi condenado, carregou a cruz e foi crucificado. É dia de sacrifício para os cristãos. Em sinal de compaixão pela morte de Jesus, não se come carne vermelha. Isto porque, na época, a carne era artigo de luxo, rara à mesa das pessoas mais pobres. O peixe, por outro lado, era abundante e barato, por isso comum nas refeições dos mais humildes. Então, as pessoas que frequentam as religiões do cristianismo acreditam que, naquele momento, se eles ficarem sem comer a carne vermelha, eles estão fazendo uma espécie de homenagem a Jesus. Por quê? Dentro da história do cristianismo, Jesus foi uma pessoa que viveu aqui na Terra e que morreu, mas que voltou para o céu. Então, nesse momento que ele morreu, as pessoas estavam ao redor dele e tiveram muita pena, muita dó porque ele passou por isso, porque ele sofreu muito dentro da história que nós já ouvimos da Bíblia. E para relembrar esse momento, as pessoas não comem carne nesse dia da Sexta-feira Santa, que, se a gente for pensar na história que já passou de Jesus, seria nesse dia que Jesus teria morrido, né? E aí, para homenagear Jesus, eles não comem carne vermelha. E como foi dito lá no texto, o peixe, naquela época, era um animal muito abundante. O que quer dizer abundante? Quer dizer que tinha muito, né? E se tinha muito, todas as pessoas poderiam comer. Então, os mais pobres e os mais ricos poderiam comer peixe. Então, também dentro do cristianismo, quando a pessoa se alimenta de peixe na Sexta-feira Santa, é um sinal de humildade, é um sinal de que ela está tendo um coração puro, de que ela está homenageando a Jesus. Legal? Gostaram de conhecer essa história? Eu sabia que eu não conhecia também, eu fui pesquisar. Como é que a gente aprende as coisas? A gente pesquisa. Muito bem. Se você não sabe alguma coisa, você vai pesquisar. Ótimo. Eu tenho uma proposta para vocês. Vamos fazer uma dobradura? Eu sei que vocês adoram dobradura, eu também gosto. Então nós vamos fazer uma dobradura hoje. Olha lá a nossa dobradura de um barquinho. É claro, né? Eu vou deixar vocês com um videozinho aí. Prestem bem atenção, tá? Já pega o teu papel, já fica na mão. O vídeo é bem devagar, explica bem certinho como faz a nossa dobradura. E é uma dobradura mágica, você vai virar e vai virar um barco, ok? Daqui a pouco eu volto pra gente conversar um pouco mais, tá bom?
Conseguiram fazer o barco? Sabe que eu vou contar um segredo para vocês. Eu também não sabia fazer o barco. Eu aprendi a fazer o barco junto com esse vídeo que vocês viram. Olha meu barco. Olha que lindo meu barco. Então, na história, nós vimos que tinha um barco com 3 pessoas dentro, que era o Pedro, Tiago e o João. E o que tinha nesse barco? Do que ficou cheio aquele barco? Peixe, né, gente? De peixe. Não sobrou aí um pedacinho do papel que vocês fizeram o barco? Então, eu vou propor para vocês que vocês façam peixe. Professora, não sei fazer peixe. Eu também não sabia, tive que aprender. Sabe, eu fiz um peixe bem facinho. Olha lá como é que faz. Faz um arco para cá, para baixo. Depois você vai cruzar com um arco para cima. Aqui na pontinha, você pega uma pontinha e põe o arco para cima. Que peixão, não é mesmo? E aí o peixe tem que ter olho, né, gente? Vamos separar aqui. Faz o olhinho do peixe. O peixe tem escama. Sabe o que é escama? É aquela pele que fica por cima do peixe. Sabe como que a gente pode fazer a escama? Vamos riscar todo o nosso peixe. Que pode ser a sardinha que a gente já viu, né? Se você não gosta de sardinha, não tem problema. Essa daqui não é de comer, né, gente? A gente pode daí riscar de novo. Vamos fazer as nossas escamas. Professora, você não sabe desenhar nada. Ainda bem que eu sou professora, né? Não sou desenhista. E essa cauda aqui, dá pra fechar? Dá. Vamos ligar aqui uma na outra, ó. Que peixe bonito, não é? Vou fazer a boquinha do peixe. Muito bem, a boquinha do peixe. Vou fazer de novo o peixe para vocês verem, tá? Faz um arco para baixo. Então, olha lá. O arco para baixo. Vai segurar aqui e vai fazer o arco para cima. Gostaram? Conseguiram? Junta aqui o rabo. Faz o espacinho da cabeça. Um olhinho. A boquinha. E pode fazer aqui umas pintinhas. Umas bolinhas. O peixe é seu, você faz do jeito que você quiser, ok? O que eu vou fazer com esse peixe, professora? Pega o peixe que você desenhou, olha aqui os meus. Eu já recortei para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Vai recortar esses peixes, vai pegar a sua cola, pega a sua cola e vai colar os peixes. Lá na história diz que eram milhares e milhões. Não precisa fazer tanto assim, tá? Faz só um pouco. O meu peixe roxo, porque eu gosto de roxo. Você pode fazer peixe laranja, pode fazer peixe amarelo, pode fazer peixe grande, peixe pequeno. Porque, afinal de contas, na história eram muitos peixes, não é mesmo? Esse meu peixe aqui ficou até com o rabo meio cortado, coitadinho do meu peixe. Mas tudo bem. Olha lá como tá ficando o nosso barco. Ficando legal, não é mesmo? Se você tiver habilidade e quiser fazer um barco maior, eu acho que vai ficar bem legal. Mas como eu não sabia fazer direito, eu só sabia fazer esse, eu fiz assim mesmo. Então eu coloquei alguns dentro e coloquei alguns fora. Muito bem. Então esse é o nosso barco dos milagres. Sobraram alguns peixes aqui, depois é só recortar e colar. Então agora nós vamos voltar a falar sobre o nosso assunto de hoje. Agora é o nosso alimento sagrado. Qual é o nosso alimento sagrado de hoje? Vocês conhecem esse alimento aí? Quem gosta? Eu adoro. Pão é a perdição da professora. É muito bom, não é mesmo? Vocês sabiam que o pão é um alimento sagrado? Por quê? O pão é um alimento que as pessoas comem, ó, há muito tempo. O pão é um alimento mais antigo que existe? Você sabia? Esse pãozinho é que você come todos os dias. Aquele pão que a mãe faz, pão de casa. Que a mãe amassa, assim, o pão de casa. É gostoso, não é mesmo? Você sabe qual é o principal ingrediente do pão? Farinha. Isso mesmo. O principal ingrediente do pão é a farinha. Sobre qual religião nós estávamos falando mesmo? Cristianismo, ou para os cristãos. Para os cristãos, o pão é um alimento extremamente sagrado. Tanto que na oração que os cristãos fazem, que é o Pai Nosso, o pão aparece. Você sabia? Já prestou atenção? Vamos pensar no Pai Nosso. Quem conhece essa oração? Ele diz assim:
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que eles não dizem o iogurte nosso que nos dai hoje? Por que eles não dizem a água que é nossa nos dai hoje? Porque o pão é um alimento muito especial para os cristãos, porque o pão é o alimento da vida. Lembra que eu falei que o peixe aparecia no livro sagrado? Qual é o nome do livro sagrado dos cristãos? Bíblia. Ótimo, mas vocês estão afinados demais. Eu estou gostando demais de ver. Você sabe que eu escuto daqui, né? Escuto. É verdade. Então, olha lá. Lá na Bíblia, que é o livro sagrado para os cristãos, também fala do pão. Vocês acreditam? Acreditam porque eu vou mostrar. Olha lá, prestem atenção. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Isso está em João 6,35. Tem mais um versículo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6,51. Professora, pão, carne, o que tem a ver uma coisa com a outra? Dentro do livro da Bíblia, eles contam muitas histórias, lembra que eu já falei? Então, uma das histórias é que, quando Jesus morreu, ele disse que o corpo dele, para ser simbolizado aqui na terra, seria o pão. Cada vez que as pessoas comem o pão dentro da religião, elas estão comendo como se fosse o corpo de Cristo. Vi, professora, comer corpo dos outros? Não é bem assim. O que quer dizer? É um simbolismo para dizer que as pessoas estão se alimentando de Deus, porque Jesus, na verdade, se alimentando de Jesus, porque ele é uma palavra viva, ele é uma fonte viva para as pessoas que acreditam. Então, quando elas estão comendo pão, elas estão representando a Jesus. Professora, já vi isso em algum lugar. Ah, já viu mesmo. Olha lá o que acontece. A Santa Ceia. Professora, na minha igreja tem Santa Ceia. E não é com vinho, não. Normalmente as pessoas não fazem com vinho. Por quê? Dentro da religião, para os cristãos evangélicos, a Santa Ceia é um momento de lembrar do sacrifício de Jesus. Lembra que eu falei que ele morreu, né? Morreu por nós, eles dizem dentro do livro, que ele morreu, subiu ao céu e está lá do céu olhando para todos que estão aqui na terra. Para lembrar deste momento em que ele morreu, as pessoas que acreditam nessa história do cristianismo fazem esse ritual que é a Santa Ceia. E na Santa Ceia tem pão. É claro, né, que tem pão, porque é um alimento extremamente importante. Então, na Santa Ceia, as pessoas comem o pão e bebem o vinho, porque elas estão se alimentando de Jesus Cristo. É como se fosse isso. Professora, na minha igreja, eles comem um pãozinho que é pão de forma. Pode ser, porque é um simbolismo, não é mesmo? Ah, professora, no meu é pão bisnaguinha. Ai, aquele pão de leite, não é mesmo? Bem macio. Tudo bem, pode ser aquele pão também, porque é só um simbolismo. E por que eles não bebem vinho? Porque o vinho tem álcool, né? E aí, dentro da igreja, eles não gostam eles proíbem, né, que beba álcool, porque na Bíblia também está dizendo que não pode beber álcool, né? Na Bíblia que isso está escrito. Então, eles bebem o suco. Professora, tá se perdendo hoje, né? Ai. Olha lá, eles tomam o suco de uva, que é para lembrar do vinho, como se fosse o sangue de Cristo. Então, para os cristãos evangélicos, é a Santa Ceia. E para quem é católico, que também é cristão, qual é a simbologia? Olhem lá. A hóstia. Quem já comeu hóstia? Você já comeu hóstia? Professora, lá na minha igreja, na hora da hóstia, a gente até canta uma música do pão. Tem até assim um louvor, né, para lembrar desse momento do pão. Você sabe do que a hóstia é feita? O que eu falei que era o principal ingrediente do pão? Farinha de trigo. Isso mesmo. Você sabia que essa hóstia, ela é feita só de farinha de trigo e água? Não vai ovo, não vai óleo, não vai margarina, não vai nada dessas coisas. Só vai água e farinha de trigo. Eles misturam, colocam para assar e ela fica bem fininho assim, sabe? E aí
Também dentro da religião, para os católicos, esse é o momento de lembrar do corpo de Cristo. É o momento de lembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez pela humanidade. Bem parecido com o dos evangélicos, não é mesmo? Mas dentro da religião católica chama hóstia, que é como se fosse um pão, né? Lembra que eu falei que o pão tem farinha de trigo, é o principal elemento? Vocês sabem, eu vou contar para vocês. Depois vocês vão ver o videozinho e vai ficar melhor de entender. Existe uma história dentro da Bíblia que chama multiplicação dos pães e dos peixes. Os dois juntos. Conta essa história que Jesus estava com os seus discípulos e chegou uma multidão. E só tinha um pouquinho de peixe e um pouquinho de pão. E ele queria alimentar todas essas pessoas. Mas será que deu certo? Vamos ver o vídeo e ver se deu certo essa história? Eu vou ficar esperando vocês. Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes vós de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Vocês viram que milagre? Esse também foi mais um milagre que está escrito no livro sagrado, que é a Bíblia. Muito bem. Vocês viram que tinha muitas pessoas com fome? E que Jesus fez o milagre, ele pediu em oração para que Deus aumentasse aquele alimento para que as pessoas pudessem comer? Então, quando você ouvir falar no milagre dos pães e dos peixes, é esse aí que você assistiu. Muito legal, não é mesmo? É legal essa história, não é verdade? Eu gosto de ouvir essas histórias da Bíblia, são muito interessantes. Então vamos relembrar um pouquinho o que nós falamos hoje? Nós falamos de um animal sagrado que era o peixe. Muito bem, tá até aqui atrás de mim o nosso peixão que nós fizemos. Nós fizemos o nosso barquinho, nós colamos peixes no nosso barquinho e depois nós vimos um alimento sagrado que era o pão. Esse alimento e esse animal são sagrados para o cristianismo. Muito bem. Cristianismo, cristão, acredita em Jesus Cristo. Ótimo. Muito bem, a nossa revisão tá 10. Então, quer dizer, professora, que se eu sou cristão, eu acredito que o pão é um alimento sagrado? Muito bem. Eu acredito que o peixe é um animal sagrado? Muito bem. Será que em outras religiões existem animais
e alimentos sagrados? Você conhece algum alimento sagrado de outra religião? Sabia que tem religião que a pipoca é um alimento sagrado? Pipoca. Eu adoro pipoca. Pipoca é um alimento sagrado em uma religião. Eu vou contar para vocês. Mas não é agora não. É na próxima aula. Sabia que tem religião que o arroz é sagrado? Sabia que tem religião que a vaca é sagrada? A vaca. Aquela que dá leite. A vaca. Sabia que tem religião que tem até animal que voa? Se vocês tiverem muita curiosidade, pode pedir para um adulto pesquisar animais e alimentos sagrados nas religiões. Tem muito material para a gente ver. Mas olha lá, hein? Não é para deixar de assistir minha aula, porque eu vou contar todos esses segredos para vocês. Agora, eu quero mostrar uma coisa que eu gostei de fazer. Sabe que a gente pode fazer um slide, que é isso que aparece para vocês, de despedida. Eu fiz um bem bonitinho. Olha que bonitinho. Ah, ficou bonitinho, não ficou? Vocês gostaram do meu emoji com a mãozinha? Ah, combinou, não combinou? Olha lá. Lá no meu emoji tá escrito o que a gente sempre fala. Lave bem as mãos, use máscara e, se puder, fique em casa. Por quê, professora? Por que eu sempre falo da máscara? Porque eu soube, aqui no meu ouvidinho, que tem gente que quando vai sair com a mãe, fala, eu não quero usar máscara, porque me incomoda, porque eu fico sem ar. Mas precisa? Não precisa? Então, pode usar a máscara sim, tá bom? Para se proteger. Nós nos vemos na semana que vem, tá bom? Não esqueça de lavar as suas mãos, de usar máscara e de ficar em casa, tá bom? Nos vemos na semana que vem. Beijo enorme. Tchau, tchau.